Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora que você vai assistir mais essa live. A gente ficou um tempo sem fazer, mas quando a gente pensou em fazer esse projeto, esse podcast, uma das primeiras pessoas que a gente pensou em fazer era a irmã Miriam e outros irmãos, mas a primeira foi ela, né, pastor? Sim. Nós ficamos uns dias sem fazer por causa do trabalho e não tinha uma pessoa melhor para nós retornar. A gente ficou meio com medo de até convidar ela, porque a gente achou que ela não ia vir, mas ela tá aí. A irmã Miriam é diaconisa, né, irmã Miriam? Sim. A gente estava conversando antes de começar. Ela vai falar um pouquinho sobre a vida dela, a vida cristã, a sua infância. E vamos lá, né? Desvendar um pouquinho esse mistério aí. Fala alguma coisa aí, pastor. Nós começamos novamente, né? Retornamos aí depois do horário de trabalho dos irmãos que estão nesse projeto com a gente. E como o Rony disse, que a primeira pessoa que a gente pensou em fazer é a irmã Miriam, porque existem pessoas que são tesouro dos lugares, né? Tesouros são pessoas escondidas, né? São pessoas que estão ali e que são importantes. E quando nós pensamos em falar do projeto da igreja, da história da igreja, acho que nada melhor do que a irmã Miriam e a família da irmã Miriam, né? São pessoas que Deus estabeleceu, arraizou nesse lugar e que até hoje tem honrado o nome do Senhor aqui em Vila Escócia. E a gente está aqui com a nossa irmã Miriam, devolver a palavra para o Rony, que vai começar aí com as perguntas. Não é nem pergunta, é porque eu conheço desde quando eu me entendo por gente, a irmã Miriam já era da igreja. A gente já conversou em outros lugares, né, Miriam? Na casa dela, ela contou algumas histórias. E essa é a nossa curiosidade de conhecer, até chegar a irmã Miriam. Quem era a Miriam na juventude, na infância? Eu sou a Miriam, né? Estou falando aí para vocês e estou feliz por fazer parte desse projeto de vocês. Quero parabenizar vocês. Esse negócio é muito legal. E vai dar tudo certo, né? A minha infância, eu nem sei falar assim, pegar no susto, né? Mas quando eu nasci, meu pai já estava pastoreando a igreja, porque eu sou a 8ª filha, né? Então, eu já nasci praticamente vendo Deus trabalhar e fazer coisa grande. E a gente de uma família muito pobre, mas com muita sabedoria, porque como dizia meu pai, o presbítero José Heleno da Costa, ele já era bem idoso, né? E ele dizia no púlpito da igreja: irmãos, eu me arrependo só de uma coisa que eu não fiz. Aí eu ficava curiosa, assim, de criança, eu já gostava de prestar atenção, né? E ele dizia: eu me arrependo de não ter aceitado Jesus há mais tempo. Então, aquele amor por Jesus, o meu pai já tinha, e ele conseguiu transmitir para mim, né? Meu pai, minha mãe, minha família. E eu nasci, então, numa família de cristãos, graças a Deus, em tempos muito diferentes. E hoje já estou, daqui a pouco, cantando 60 anos. E sempre gostando cada vez mais de Jesus. Miriam, qual que, assim, porque são gerações diferentes, né? A geração lá de trás, que era a sua, igual você falou que não era fácil, e essa geração de agora. Qual você acha que era mais difícil naquela época ser cristã? O que era mais difícil de ser cristã naquela época? Eu acho que era mais difícil ser cristã pelo seguinte, porque as pessoas tinham pouco acesso a conhecimento, né? Hoje a gente tem conhecimento por outras pessoas que a gente vê, né? Então, como eu sempre morei aqui nesse lugar, eu nasci aqui e sempre morei aqui, então a gente não saía para fora. A gente esperava que alguém viesse. E era muito difícil as pessoas virem, né? E quando vinha, a gente às vezes estava criança, cansado, mas
os tempos, cada tempo tem a sua vantagem, né? A gente servia ao Senhor com sinceridade, então quando a gente conhece Jesus e a gente sabe que ele não é talvez um... Tem pessoas que pintam Jesus como um monstro, né? Sim. Olha, cuidado que Jesus Sim. vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo. Mas a gente tem que conhecer e para conhecer a gente vai indo devagarinho. Mas cada tempo tem a sua dificuldade, Sim. né? Cada tempo tem o seu jeito. E como no nosso tempo de hoje a gente está melhorando em muitas situações, então falando de Bíblia, de Jesus, é mais conhecimento. E como dizia Paulo, não sei se Paulo, não sei direito, né? Conheça, acho que não é, deve ser um dos profetas menores, né, pastor? Não sei quem. Sim. Conheça e prossiga em conhecer. Então, Sim. não pare de conhecer nunca. Mas cada tempo tem o seu jeito. Miriam, e hoje a senhora tem a oportunidade, pela graça de Deus, de ter contemplado e está contemplando 2 gerações, a da senhora e a que está chegando agora. Qual que é os desafios que a geração da senhora teve? A senhora está falando do conhecimento. E o desafio dessa geração agora? Porque são 2 gerações. A senhora participou e participa ainda dessa geração, porque ainda está ativa na obra de Deus. E qual que é o desafio que esse tempo tem trazido, a demanda? Olha, o desafio que esse tempo de hoje, você Sim, diz? sim. O desafio desse tempo de hoje, eu acredito que seja maior do que o desafio de antigamente, né? Porque hoje tem muito entretenimento. Então você pode ficar distraído com muita coisa. É verdade. Né? Tem que ter um foco, porque como eu sempre converso com as pessoas, hoje, nos nossos dias de hoje, a inteligência das pessoas são muita. Então eles trabalham para cada dia a gente trabalhar menos. Né? Verdade. Sim. Eles trabalham para a gente trabalhar menos. E quanto menos a gente faz, mais ocupado a gente está. Não dá para entender isso, eu não consegui entender ainda. Mas o desafio de hoje, eu acredito que seja mais forte, né? Mas tem aí também um povo forte, um povo inteligente, que vai vencer esse desafio em nome de Jesus. Amém. Mira, aí, nem você falou, nessa época o seu pai era pastor, não? Meu pai era o presbítero da igreja. Já era o pastor, daqui mesmo? Daqui mesmo. E a sua mãe? E a minha mãe também. A igreja era de madeira esse tempo, Mary? Na verdade, quando eu nasci, era uma igreja que tinha aqui na rua, nessa rua dali. José Lima hoje, né? Então eu era bem criancinha, eu assistia os cultos, era ali. Depois, eu não sei o que aconteceu, que aí acabou a igreja. Acabou a igreja, Paredes, né? E aí tinha um homem que ele tinha uma família muito grande, ele era crente, então ele cedeu a sala dele para a gente fazer culto. E naquela casa, com a família enorme, a gente morava vizinho também. Todo dia de culto, ele limpava a sala, uma sala comprida, botava cadeira, ali a gente orava, a gente cantava, a gente tinha culto, não é porque era numa casa que, por exemplo, ia cortar os cultos de oração, que é um culto difícil, né? Culto de oração é um culto difícil, mas a gente estava ali. E depois, como o terreno dele era grande, ele deu uma parte do terreno para a gente fazer uma igreja. Deu de papel passado e tudo. Aí foram trazidos madeiras lá do 25 para poder construir essa igreja. E aquele tempo, o nosso pai falava assim, olha, vamos fazer isso. A gente fazia. Eu lembro que a gente gastou muita unha lavando as telhas, porque as telhas vieram sujas, né? Sim. E aí a gente queria uma igreja bonitinha, né? E toca lavar telha. E foi muitos dias lavando telha e ali foi construída uma igreja para a gente melhor adorar a Deus. Inclusive que o seu avô foi pastor lá, Rony. Foi lá que começou? Ele começou sendo pastor, não? Foi lá que ele ficou sendo pastor quando ele veio para cá. Quantas pessoas congregavam lá, Miriam?
Mais ou menos assim. No meu tempo? É. Ai, não dá para saber, né? Mas eu só sei que teve um tempo que os meus irmãos, minhas irmãs se casaram, foram embora e eu nunca arredei o pé desse lugar. Aí ficava eu, a Beth, meu pai, minha mãe, a irmã Elvira, a irmã Bela e só. E é que nem nós estávamos conversando aquele dia, né, pastor? Às vezes a gente vê hoje a nossa igreja do jeito que é, do jeito que está. E a gente agradece muito vocês lá atrás. Eu acho que conversei com a Miriam já sobre isso. Ela falou dessas telhas, Hoje a nossa igreja está desse jeito e a gente não imagina como é que foi lá atrás, o que vocês passaram para estar aí hoje. Mas e a Vila Escócia, Miriam? Como é que era assim sobre a igreja na Vila Escócia? Era algo aceitável para a população? Porque ou não? Ou era assim um povo, que nem hoje em dia fala, um povo doido que está começando alguma coisa que a gente não sabe o que é? Ou as outras pessoas já tinham uma noção do que era o movimento naquele tempo? Na verdade, aquele tempo, assim, de quando eu era criança, eu não me lembro de ter, tipo assim, culto na rua. Eu não me lembro. Se tinha, eu não me lembro, entende? Então, a gente tinha que pregar a palavra de Deus com a nossa vida. Sim. Então, a gente tinha que andar na linha. Tinha que fazer as coisas bem direitinho, mas a gente é pecador. Sim. Né? Mas quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, então ele sempre vem, né? Um passa, engancha lá num cantinho, escuta um pouco, aquilo chama atenção, outro dia volta. Sim. Alguns entram. É assim, a obra de Deus é sempre assim, né? E a gente tem que confiar no dono da obra. Porque às vezes a gente fica preocupado. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Eu preciso estar assim, eu preciso estar daquele jeito. Mas se você estuda a Bíblia, a palavra de Deus, e você sabe como se comportar, como agradar a Jesus principalmente, né? Porque nessa obra o mais importante é agradar a Jesus, que é o dono da obra, e ganhar almas para ele. Sim. E aí essa questão de almas é uma semente. E a questão da semente também tem os tipos de terra, né, pastor? Verdade. Tem a terra da beira do caminho, tem a terra das pedras, mas a semente vai sempre sendo lançada. Sim. Que nem no caso do meu pai, por exemplo. Meu pai dizia que lá no norte, no Pernambuco, onde ele morava, tinha um homem que saía da casa dele e ficava horas e horas a fio, sentado numa mesa, na luz de uma lamparina, e falando de Jesus para ele. E meu pai não queria saber. Ele disse que muitas vezes aquele homem debruçava na mesa e chorava, ali ainda na frente do meu pai. E meu pai nada. Mas a semente foi plantada. Sim. E ele carregou a semente para cá, e aqui a semente chegou a hora dela nascer e ela nasceu. Sim. Então, no caso, quem foi que o primeiro que deu o passo foi seu pai, no caso. Então não tinha, o pai do seu pai ele não era cristão. Não. No caso do meu pai, o meu pai estava trabalhando lá no Pernambuco para ser uma pessoa lá de mesa branca. Eu não entendo muito desse negócio. Sim. Essas coisas eu não entendo porque, como eu falei, né, eu já nasci na igreja. Sim. Então, coisa de Deus eu entendo um pouquinho. Sim. Porque também é uma profundidade, né? Uhum. Mas então, meu pai estava se encaminhando para trabalhar nessa tal mesa branca. Agora você imagina a guerra espiritual. Meu Deus. E esse homem, que ele não me lembro que ele falava quem, esse homem ia, gastava o tempo, as lágrimas lá, falando, e não tinha vergonha de chorar na frente do meu pai. Mas valeu a pena, olha nós aqui, glorificando o nome de Jesus. Às vezes a gente perde tanto, né, para ser usado por Espírito Santo, né? Sim. Porque aí você vê um choro, às vezes é um abraço, às vezes é um bom dia. E mudou a vida, aí a gente fala assim, mudou a vida do seu pai, mas não foi só a vida do seu pai. Não, né? A não. sua... A minha e a de muita gente. Aí. Porque... Quanta gente alcançou aquele choro, hein? Então, porque como eu disse para você, eu tô aqui. Sim. E a coisa que eu acho mais maravilhosa é ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Sim. Por exemplo, as crianças nascem, no seu caso, né? Você nasceu, a gente está tudo num convívio, porque o seu pai também é meu amigo, né?
Mas tem crianças que nascem e a gente chama a criança pelo nome, ele diz, como você me conhece? Como eu conheço, eu estou aqui, você está passando todo dia. Aí a gente, no meu caso, né, eu acho lindo quando eu vejo os jovens virem para Jesus. Porque eu vi eles pequenininhos, eu vi eles nascer. E eu estou ali orando, pedindo, e quando eles vêm, talvez eles nem imaginam. Aquela mulher, como assim aquela mulher? Nada a ver com a minha vida. Mas o meu coração está feliz porque aquela pessoa encontrou Jesus, que nem os meninos lá, né? O Fábio e o Fernando. Sim. Eu fui cuidar deles quando eles eram bebezinhos. Era bom o Fernando estar aqui, né? E agora eu vejo eles trabalhando para Jesus. Você sente uma realização, né, velho? Meu Deus, é uma alegria que não tem explicação. Eu acho que a maior honra, vocês podem falar bem mais que eu, mas a maior honra de um cristão aqui na Terra é a gente saber que ganhou uma alma pro reino. E às vezes a gente ouve falar de irmãos, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. E às vezes nós, por ser seres humanos, a gente acha que vai ser um lugar, vai colocar nós num lugar de destaque, num lugar de aplauso, mas eu acho que a maior honra é isso aí. A gente vê, que nem a Miriam falou, ver os meninos que eu cuidei. E querendo ou não, a semente foi lançada lá, mesmo tão pequenininhos, né, Miriam? Sim. E a gente vai incentivando, né? Incentivando a mãe, incentivando a irmãzinha, de um jeitinho especial, e Jesus vai trabalhando. Miriam, aí o rapaz lá tinha alugado, emprestado, vendido a casa, dado o terreno, no caso, né? Uhum. Aí era onde esse terreno aqui? Era lá na Avenida Manuel Canizares Toro, lá embaixo. Sim. Ah, lá naquela casa de madeira lá. Lá. A casinha que era do pastor, no caso, tá lá ainda. Tá lá ainda. Dá até para fotografar, mano. Dá. A casinha tá lá ainda, pastor. É histórico. Porque ele só tirou a igreja da frente. Sim. E a casa continuou A lá. casa tá lá, vocês têm que aproveitar essa oportunidade. Verdade. Ficou quantos anos lá, Miriam? A igreja? Eita, mano, agora você... me Mais ou pegou. menos assim. Não sei. Nasceu aqui, nessa igreja. Quando ficou bastante tempo. Bastante mesmo. Aí quando foi pra mudar pra Mais cá, ou Miriam? menos o que? Uns 20? É tempo, hein? Mais de 20. Mais de 20. E o mover do... É que eu sou um cara meio... Eu gosto muito dessa parte de sobrenatural, do Espírito Santo. Eu estudo muito sobre isso. E... Não é nada demais, não. E a Miriam, uma vez, eu tava cortando o cabelo lá, pastor, e aconteceu uma coisa na nossa igreja. Aí eu cheguei lá, todo crentão, falei, Miriam, o que você achou daquela cena? Eu acho que ela lembra. O que você achou daquela cena? Qual cena, Rony? Eu falei, daquilo que aconteceu. Ela falou assim, eu posso te falar uma coisa que eu sei que você não vai gostar, mas eu vou falar, pode? O que tem a ver com o Espírito Santo não é da nossa conta. Eu falei, eita, desse jeito. Só que eu nunca vou esquecer. Sim. Eu não, assim, a gente é imperfeito, mas é umas coisas que eu não brinco, sabe? Essas coisas do Espírito Santo, do mover. Fala assim, Miriam, na igreja, sobre o mover do Espírito Santo, era... Como Meu é que Deus, teve um dia que aconteceu um negócio tão é? tão lindo lá, tão lindo, Rony. Sim. O netinho do irmão Babá, segundo eles, morreu dentro da igreja. O menino se chama Duda. Quem sabe a Duda não vai escutar o nosso vídeo, né? Olha. Ou a família dele, né? Sim. Então esse menino era pequeno, ele tinha o quê? Uns 2, 3 anos, não sei. Mas ele era pequeno. Segundo eles, esse menino, não sei o que aconteceu, morreu. E a mãe colocou o menino no ombro, ou foi o pai, não sei, e todo mundo ali na igreja, aquele desespero. E a igreja orou e o menino voltou à vida. Glória a Deus. Foi um negócio maravilhoso demais. Então eu acredito que eles nunca vão esquecer disso. Sim. Porque era o primeiro filho do casal. E aconteceu isso lá dentro, e lá dentro Deus resolveu a situação. Glória a Deus. Mas é assim, a gente crê, que a gente lê a Bíblia, é que nem eu falo. Tinha um cara morto 4 dias. Chega Jesus lá e fala, sai para fora, a gente acredita.
Aí tem outro lá que bate o cajado no mar, o mar se abre. Nós acredita também. Aí nós acredita que esse cara que manda tudo morreu e no terceiro dia ressuscitou. A gente acredita. Só que quando é com nós, a gente tem uma certa dúvida. A rádio, de vez em quando, vem aquela dificuldade, né? Pelo medo. É o que o amigo de Jó disse pra ele, né? Você era bom para aconselhar os outros, mas quando as coisas aconteceram com você, você fraquejou as suas pernas e as suas mãos, né? Mas era uma crítica que ele estava fazendo para Jó. Mas quando as coisas acontecem com a gente tem um pouco mais de dificuldade pelo medo, né? A gente deixa às vezes o medo tomar conta. Mas é igual a irmã Miriam disse, que quando aconteceu dentro da igreja, eles podiam desesperar e sair correndo, buscar uma ambulância, um hospital, um socorro humano. Porque é mais fácil, né? Mais fácil, humanamente falando. Mas como eles eram crentes, e quem estava da igreja era crente, eles observaram e falaram, não, peraí, tem um Deus aqui nessa igreja que ele resolve o problema. E ressuscitou, isso aí é um dos maiores milagres que pode ter. Miriam, mas já tinha tido outra experiência antes? Ou você lembra que foi a primeira? Ou talvez seja algo que marcou para Deus selar. Porque a gente não pode esquecer que eu ainda era criança. Então. Né? Então, eu agora não me lembro de outra, mas sempre a gente recorria a Jesus. Sim. Sempre. Não tinha esse negócio de remédio, essas coisas. Usava, mas assim... Para começar, naquele tempo não tinha nem ambulância. Hoje em dia, dói a unha, a gente já está socado dentro da ambulância, né? Sim. Não, aí aquele tempo, acho que a gente nem lembrava disso. A gente já pedia e Jesus nunca falhou. Irmã Miriam, aí, assim, aquele tempo não tinha tanto conforto como a gente tem hoje, né? Dentro do templo, falando. Não. Estrutura com microfone, som, cadeira, como é que era? Luz? Não, microfone, eu não sei se me lembro de microfone. Eu acho que não tinha, não. Tinha luz elétrica, né? As cadeiras era banco de madeira. E conforto assim não tinha, não. Hoje em dia, se a gente brincar, a igreja é um lugar de tanta paz que a pessoa fala, bora dormir um pouco lá, né? Conforto, né? Você fica tão confortável. Sim. Mas aí, naquele tempo, era muito difícil, pastor. Era muito difícil. Muito difícil mesmo. Tudo era difícil. Então, a gente tinha que ter uma fé. E a gente tinha que ter uma comunicação com Jesus. Por quê? Era nós e nós. Não tinha essa história de vem fulano para avivar. Vem a banda não sei de onde para avivar. Tem violão, tem guitarra, tem playback. Não. Aquele tempo, sabe como era, Rony? Tinha uma sonata lá no cantinho, numa mesa. E quando o culto estava muito, assim, com pouca gente, a sonata ajudava. Vamos escutar um hino aqui do irmão fulano. Botava a sonata para cantar e nós ficávamos lá cantando junto. Era muito engraçado. Então era diferente. Hoje não. Hoje as pessoas preenchem todo o culto, né? Sim. As pessoas estudam mais, aprendem mais louvores. Mas era bom também. E eu sempre gostei. E eu vou acompanhando, né? Sim. Vou acompanhando, como diz o outro, o andamento da obra, as coisas novas, como você disse, né, pastor Bruno? Tá chegando, eu tô vindo de lá, mas estou aqui também, né? Sim. Aí nesse tempo tudo criança. Eu era criança. Aí mais pra frente, como é que foi o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo esse dia foi lindo. Por quê? A gente aprendeu que tinha que jejuar. Mas jejuar não é fácil porque você sabe, né? Sim. Aí eu coloquei no meu coração, falei, meu Deus, todo mundo é batizado com o Espírito Santo e eu não? Não estou conformada com isso. Aí eu fui Aí teve um culto, primeiro teve um culto, que o seu vô, inclusive, ele ficou em casa e foi um pessoal para a sede. E quando aquele pessoal foi para a sede, trouxeram a notícia que alguns irmãos tinham sido batizados com o Espírito Santo. Seu vô falou, preciso ver. Não sistemático? Não vou acreditar em conversa dos outros, preciso ver. E marcou numa segunda-feira um culto de confirmação.
Olha, tinha um culto de confirmação. Ele marcou esse culto. Sim, sim. Mas esse culto de confirmação, pastor Bruno, era muito legal, né? Porque era para os que tinham sido batizados. Então, tipo assim, você foi para a sede, falou que tinha sido batizado, naquele culto da confirmação você tinha que falar em línguas. Olha. Era Olha. assim, Rony, não era falou Sim, e pronto. Sim. Aí, como era mais de um irmão, teve esse culto de confirmação. E eu falei, bom, eu não fui na sede, eu não fui batizada com o Espírito Santo, eu vou fazer parte desse culto para quê? Mas e a curiosidade que madrugada? Aí eu falei, quer saber de um, eu vou lá ver como é que é esse negócio. E a igreja encheu. Como no tempo de Jesus, né? Sim, Curioso tinha mais do que sim. tinha mais do que tudo. Mas só que era coisa séria. Então eu, na minha sinceridade, eu cheguei e falei assim, vou ficar aqui quietinha, vou ajoelhar no meu lugar e vou ficar com o ouvido ligado que eu quero ver quem foi batizado mesmo. E o pastor, no caso, que era o seu avô, mais atento ainda, né? Daí quando eu tô lá, esperando que os irmãos falassem línguas, que falaram que tinha sido batizado, eu senti quando passou alguém por cima dos meus pés, que eu estava de joelho dobrado, e foi para um cantinho que estava lá na beira da parede, junto de mim. Mas eu, naquele temor assim, naquele tempo não era fácil, eu falei, eu não vou nem abrir o olho. Fiquei lá, orando. E eu escutei quando aquela pessoa que passou por cima de mim começou a falar em línguas. E eu falei, mas agora eu vou ter que abrir meu olho, que eu não estou conhecendo a voz. E agora, Jesus? Será que veio gente de fora? Perdoa eu, Jesus, mas eu vou ver quem é. E aquela pessoa perto de mim falava em língua bem baixinho. E falava em língua e eu fui assim, apertando o ouvido, mas eu não consegui conhecer a voz. Daí eu abri os olhos, era Roseli do Zeca. Eu falei, gente, mas a Roseli é tão tímida. E ela está falando em língua. O culto hoje está bom, esse tal culto de confirmação. Tá dando certo. Tá dando certo. E eu comecei com aquela alegria. Eu falei, não, mas eu não fui batizada lá, eu tenho que ficar quieta. Senão vai dar o que falar. E eu fui, quando eu comecei a dar glória a Deus, aquela glória saiu diferente, a minha língua ficou diferente. Eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? É como o pastor Bruno estava falando na live dele. É um negócio de Deus. A mente, a gente não fica louco, ou esquecido, ou fora da terra. Sim. A gente está aqui. E aquele dia, e eu dava glória a Deus alto. E eu falei, Deus. E a igreja se aquietou, depois se alegrou e acabou aquele culto. Eu nem sei o que foi que aconteceu naquele culto. Aí eu falei assim, meu Deus, que negócio bom. E todo mundo dizia, você está batizada com o Espírito Santo. Eu falei, mas eu quero mais. Aí quando foi um dia, 1º de abril, dia da mentira, eu falei, hoje eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Hoje eu vou jejuar até... A gente tinha um culto que terminava 5 horas da tarde. Era no meio da semana. Falei, hoje eu vou jejuar, porque eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Porque jejuar para mim era um esforço muito grande. Sim. Eu tinha muita criança, eu tinha muito serviço, então falei, eu vou trabalhar aqui normal. Nisso a irmã já tinha casado já. Sim, tudo. já tinha meus filhos, porque eu casei bem, Café era ali, praticamente criança, 15 anos. 15 anos. Depois nós entra aí. Aí eu fiz a comida, eu trabalhei e fui para a igreja. Eu falei, é hoje, Jesus, que naquele dia, 1º de abril, eu fui batizada com o Espírito Santo. Na minha concepção, eu ficaria o resto da noite em jejum ainda. E eu queria contar para todo mundo. Olha. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. É um negócio assim tão bom, que é melhor você experimentar. Sim. Sim, sim. Eu e o Gustavo, a gente sempre perguntava para a irmã Miriam. A irmã Miriam falava do batismo, às vezes ela fala que ouvia a voz de Deus. Miriam, mas como é que é essa voz?
é interna, é externa, mas como é que é a voz de Deus? Sempre tem essa curiosidade, por isso que eu sempre pergunto como é que foi. E o pós, como é que foi, Miriam? O primeiro dia falou em línguas na igreja, aí depois entrou em jejum, foi batizada, e depois a língua vinha normal na manifestação ou era algo... como é que é? Quando a alegria vai enchendo dentro da gente, quando uma coisa enche, não Sim. tem que derramar? Sim, Então, aí a gente derrama língua diferente pela boca. sim, Porque o coração vem enchendo. Já teve várias situações na igreja do culto, tá aquele culto tão devagar. E eu olho para um, para outro, todo mundo quietinho. Mas o meu coração tá alegre. Não é que todo dia eu tô assim, tá? Senão eu Sim. vou falar, olha, ela é o cara, né? Não é assim também. sim. Aí vai dando aquela alegria, porque eu vim para a igreja para adorar, eu falo, não, eu não vou falar hoje, eu vou ficar quietinha. Eu vou ficar quietinha, mas eu vou transbordando. E quando eu começo a falar em língua lá quietinha no meu canto, eu vejo que lá no púlpito o pastor também está falando. Aí. E lá no outro o Espírito Santo visita. Por quê? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê no dia de Pentecostes que os irmãos estavam reunidos e entrou um vento veemente. Um vento atinge todos, Todos. né? Sim. E aquele vento entrou ali e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. É um negócio sobrenatural, né? Eu acho que de todas as pessoas que eu já perguntei isso, é que eu pergunto para todo mundo. É sempre a mesma resposta. Você tem que experimentar para saber. Experimentar para saber. Não tem como explicar, né? Não tem. Eu acho que se a pessoa conseguir explicar é por causa que não é real. Nossa, é muito lindo. É maravilhoso. Sim. Miriam, aí agora vamos voltar lá de novo. Juventude e como o Piau entrou nessa história. Então, Aparecido, né? Aquele tempo era Aparecido, né? aí eu não sei dizer como ele entrou nessa história. Porque a gente trabalhava junto, né? E ele falou, não sei se com boas intenções ou Sim. falou por falar, quer namorar comigo? E eu falei, quero. Já era. Não teve nem demora. Aí ele falou, calma, você pode parar para pensar. Eu falei, não, eu quero sim. E a gente namorou o quê? Uns 2 meses, 3? A gente namorou uns 3 meses mais ou menos. Com muito cuidado, né? Que o namoro de antigamente não era brincadeira, mas... Fio do bigode, né, Miriam? Antigamente. Mas eu sempre, assim, sempre coloquei no meu coração de ser uma pessoa honesta, Sim, né? sim. Os namorados sempre falam, não sei o que, né? Mas falam, aqui não, peraí. Sim. E aí a gente tá junto até hoje, já faz 44 anos. Tá, quantos filhos? 4. Olha. Mas tudo eu falo para ele quando eu estou bem nervosa. A gente tá junto, é Deus, porque não é fácil. A nossa vida a gente deve a Deus, de verdade. Não é fanatismo, não. Sim. Porque é muita coisa que a gente passa. Quem pensa que vai casar, vai ser tudo amores, flores. Vai fazendo até rima, né? Sim. Não é assim, não. Tem uns desafios, né? O relacionamento, o casamento tem os seus desafios. Tem, são muitos. São muitos. Eu acho que o casamento com o cristão chega a ser até mais difícil. Mas no caso, era só eu que era cristão. Ah, Sim. eita, então aí fica... Eita. No caso, a palavra que Paulo diz, não vos junteis a um jugo desigual, Sim, eu não ouvi, não. sim, Eu me juntei a um jugo desigual e eu paguei caro. sim. Eu paguei muito caro, mas em momento nenhum eu pensei em desistir, em fazer coisas erradas. Sim. E na igreja daquele tempo tinha profeta que Deus usava do jeito dele. Eu me lembro de uma vez, falando essa questão de casamento, que a gente estava passando por uma dificuldade sentimental, aí podemos dizer, e veio a mãe de uma vizinha minha, lá de São Paulo, e a gente ia junto para a igreja. E só estava no culto nesse dia. Eu, a Beth, que era pequenininha,
a minha mãe, o meu pai e essa irmã. Então contava 4 pessoas, porque a Liz era pequenininha, né? Sim. E aí tá aquele culto devagarzinho, não sei o quê. E logicamente que todos tinham oportunidade, porque eram só 4. Sim. Tinha tempo pra falar. Tinha tempo, olha. E aí meu pai, vamos ouvir a irmã Noêmia. A irmã Noêmia foi lá, pegou a Bíblia assim, de cabecinha baixa, folheando, como para procurar uma parte para ler. Mas enquanto ela folheava assim, ela falava, irmãos, eu quero dizer que Deus está falando nessa noite. Não destrua o seu casamento. Fica firme que seu casamento será uma bênção. Deixa Deus cuidar do seu casamento. Não destrua seu casamento, não. De repente ela achou. Ela olhou assim para a igreja. Nós estávamos em 4, então ela só viu mais 3, né? Porque ela estava falando. Ela viu eu, jovem ainda, meu pai e minha mãe. Ela falou, não, eu devo de estar com... Eita! Sim. Eu devo de estar com... Sim. E ela, tremendo, ela disse, irmãos, por favor, me perdoem. Minha simplicidade. Olha aí. Porque era uma coisa séria que ela estava falando. Ela estava falando sobre um casamento. Sobre não destrua o seu casamento. E quando ela olhou para a nave da igreja, ela talvez, pela lógica, ela julgou ali só tem o pastor e a esposa do pastor. E eu. E a senhora. E ela pediu perdão. Perdão, 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 irmãos. Perdão. Irmãos, perdão, perdão. Mas eu sabia que Deus estava falando comigo. Então Deus, quando Ele quer falar, Ele fala e acabou. Sim. Porque Deus é soberano, então Ele não tem que dar satisfação a ninguém. Sim. É verdade. Isso que eu gosto de Deus, pastor Bruno. É. Porque Deus diz, vou te abençoar. Você fala, sou condenado. Já estou aqui na ponte para me jogar debaixo de um carro. Estou aqui com a cabeça para entrar na linha do trem, mas Deus diz, ei, eu tenho um negócio com você. E Ele se responsabiliza pelo que Ele faz. Ele não tem que dar satisfação a ninguém. Não é maravilhoso servir um Deus assim? Verdade. Verdade. É maravilhoso. É bom demais. Então Deus fala, não importa o tanto de pessoas. É como a gente estudou agora na última lição, né? Quando o Amazias chegou e falou, você não pode ser profeta. Mas falou, não, verdade, eu era boiadeiro, eu cuidava de boi, mas o Senhor me chamou, então eu vou profetizar. Isso não é lindo? É verdade. Miriam, e você acha assim que o maior evangelismo que você fez até hoje foi do Piau? Ou não? Não sei. Não sei, porque também tinha aquela questão do evangelismo nas fazendas, lembra? Nas fazendas? Nas fazendas. Vila Costa tinha esse mesmo tamanho que tinha hoje, essas mesmas ruas, ou era menor? Era menor. Era mais fazenda? As pessoas... Era assim, pastor Bruno, no tempo do... Acho que era o irmão Luiz, que era... Ou era o seu... Eu não lembro exatamente quem era o pastor. Só sei que aí inventaram de ter uma equipe de evangelização. E aí foram escolher. E botaram nessa lista. Então era eu, o irmão Aparecido, a irmã Vilma, o irmão Luiz, o irmão Babá e a irmã Ana. Eu ia porque me escolheram que eu ia. Sim. E ainda nem aceitaram que eu dissesse não. O irmão Aparecido ia porque ele sabia dirigir. Ele falou assim, bom, eu vou dirigir e vou distribuir folheto, porque eu não sei falar nada. Já era. Sim. Né? Sim. Mas ele foi. E aí o irmão Babá, que era o chefe, sim, né? E o irmão Luiz e a irmã Vilma, que eram bênçãos de Deus. Sim. E a irmã Ana também ia na mesma condição do irmão Aparecido, para fazer companhia. Sim. Mas quando Deus quer usar, Deus usa. Sim. Então a gente ia. E nessa equipe de evangelização, a gente ia todos os domingos. A gente saía de manhã. Às vezes a gente saía em jejum, às vezes não. E a gente levava
todo mundo, a gente não deixava ninguém de fora. A gente encontrava várias dificuldades, mas a gente ia lá e falava. E aquele tempo era interessante, porque eu sempre passava no fio da agulha, toda vez. Porque a gente se organizava assim. Tal casa, o irmão Babá e a irmã Vilma vai falar. O irmão Babá e a irmã Mira vai falar. Na outra casa vai ser o irmão Luiz e a irmã Vilma. Estava tudo muito bem escrito e rubricado e não sei o quê. Então, quando era a minha vez de falar, eu já estava preparada, né? Eu abria a minha Bíblia e eu falava. Mas eu falava mesmo, de verdade. Aí depois eu respirava fundo e falava, próxima casa eu estou tranquila, vai ser a outra pessoa. Aí eu estava lá tranquila, eu chegava assim, ficava olhando os lugares e o povo pregando. O irmão Babá começava a pregar e dizia para a pessoa, olha fulano, na palavra de Deus está escrito assim, assim, assim. E eu tranquila, que eu já tinha pregado na casa anterior. Não é, Mira? Procura aí para você mostrar. Eu fazia cara feia para ele assim de cantinho, né? Sim. Mira, passa aí, procura aí e mostra. E Deus nunca me deixou, pastor Bruno, aquilo era incrível. Aí. Aquilo era incrível. Olha. E eu ficava lá, com raiva do irmão Babá, lógico, né? Mas com amor à obra. E eu procurava, leia, Mira. E eu li. Mas era demais, era muito maravilhoso. Então, até mesmo o irmão Aparecido, que ele disse que ia só para entregar folheto, um dia ele encontrou dificuldade. A gente chegou numa casa que era, eu acho que era um terreiro de macumba, aquilo. Tinha santo por tudo quanto é canto, uma pessoa passando mal, e eu morria de medo de cachorro, um cachorro com a cabeça desse tamanho. Aí ele foi lá, colocou o folhetinho debaixo da casa que o homem não estava, o cachorro arrastou para fora. Ixi. O cachorro subiu nas minhas costas e eu não tive um pingo de medo. Por isso que eu amo Jesus. Jesus é demais. Mas a gente ia todas as fazendas. A gente não deixou, nessa redondeza, a gente não deixou ninguém. Ninguém. Desse lado, né? Sim. E desse lado. Inclusive naquela igrejinha lá Na fazenda? da No Marquesan. Marquesan. Meu Deus, o primeiro dia que eu fui lá cultuar naquela igreja, para mim foi uma festa dentro de mim. Porque a gente ia lá e lá tinha um povo de coração duro. Mas como eu disse, o coração já é com Deus, né? É verdade. A nossa mesmo. parte não é amolecer o coração, a nossa parte é falar. Convencer o espírito, né? É, falar de Jesus. Mira, para nós assim, porque nós jovens hoje, a gente pensa muito em evangelizar. De verdade, é uma chama, pelo menos no meu coração, queima, mas no mesmo tempo que ela queima para ir, é o mesmo que ela queima para não ir. Porque a Bíblia fala que quando Jesus mandou os discípulos para ir, Jesus primeiro encheu eles de Espírito Santo. Vai lá que do alto, Pentecoste. Deus não mandou eles ir sem receber. E a gente tem esse meio medo de, por mais que a intenção é boa, porque o ID é para todos. Por mais que a intenção é genuína de pregar o evangelho, mas a gente tem muito esse medo de se deparar com alguma situação de nós não ter o controle. E ao invés de pregar, a gente vai despregar algo que já foi pregado nas pessoas. E como é que foi assim no começo para vocês? Na primeira, você lembra da primeira? A primeiro dia que vocês foi? Olha, na verdade, lembrar assim com detalhes eu não me lembro. Mas eu fui assim confiando que todo mundo tem a parte. A Bíblia diz Sim. que Paulo plantou, Apolo regou e o crescimento quem deu? Deus. Então, se você não vai, você não sabe como é. Você precisa fazer igual o Pedro, dar o primeiro passo na água, né? Aí vai. Olha como foi difícil para Pedro. Na água, ele já estava desesperado, Sim. pensando que Jesus era um fantasma. Aí, a voz daquele suposto fantasma, que não era um fantasma, era Jesus, chama Pedro. Sim. Ele falou, vou no controle do mestre. Você tem que pensar assim e saber. Você tem uma palavra escondida no seu coração?
como diz Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Por quê? A gente tem a Bíblia no celular, por exemplo, mas pode ser que a gente está num buraco que o celular não funciona. E aí? Tem que estar aqui, né? Sim. E você tem que ter total entrega, sabendo que Deus nunca te chamou para você ficar à toa na vida. Ele sempre te chamou. E o que Jesus mais quer é salvação de almas. Sim. Porque quando ele disse assim, ó, ide por todo mundo, Pregar o evangelho. A toda criatura. Depois é que os sinais se seguem. Sim. A gente está querendo seguir os sinais. Entendeu? Pregar. Sim. Deixa por conta de Jesus. Olha o testemunho do meu pai. O homem pregou lá no Pernambuco. Chorou. Sim. Mas estava pregada a palavra. A semente estava lançada. O que eu tenho mais medo, Miriam, assim, de questão sobre isso, e é um questionamento meu mesmo, é que nem você fala, se aquele homem não tivesse chorado, será? Eu sei que Deus, ele tem estratégia para tudo. Então Deus não é pego de surpresa. Então eu creio que se Deus ele quis tocar o seu pai, se aquele homem não chorasse, outra pessoa ia encontrar seu pai de alguma forma. Eu fico pensando, cara, e se eu não fizer? E se eu não escutar? Foi aquele vídeo que o pastor passou aquele dia para nós, né? Não vai ter outra oportunidade. É o que eu penso, por exemplo, aquele homem que pregou pro pai da nossa irmã Miriam, talvez ele não se tornou um pastor, talvez ele não se tornou um missionário, só que o pai da irmã Miriam se tornou um pastor. Sim. Que depois se tornou o profeta, o presbítero Elias, se tornou pastor da congregação, que foi filho. A irmã Miriam sempre esteve aqui cooperando na obra, auxiliando em todas as etapas. Então, aquele homem simples, que só tinha uma Bíblia e uma lamparina, ele conseguiu plantar uma semente, e a semente dele gerou um pastor, gerou ministério, gerou famílias, e gerou uma igreja que foi plantada, mas através de alguém, e esse alguém deu seguimento, essa família deu, há mais de 50 anos aqui na Vila Escócia. Olha que semente que aquele homem plantou. Talvez as nossas sementes, eu creio assim, que as nossas sementes serão maiores do que nós mesmos. Sim. Serão maiores do que nós Porque, mesmos. para começar, quando você planta uma semente de milho, pastor Bruno, você planta uma semente. Quantas sementes tem numa espiga? Bastante Um sementes. pé pode produzir duas espigas. Olha É aí. bom de conta, Rony? Aham. Aí você pega aquelas sementes que estão naquelas espigas de milho, vamos dizer 2, e você planta, tua matemática vai ser devagar para fazer a conta. Porque a de Jesus, ó, e ele já entende disso e já pensou nisso do dia que ele desceu do céu para a terra. Sim. Que a semente se alastra. E o povo sempre, o povo não, o inimigo das nossas almas, quer sempre deter essa plantação, botando praga de tudo quanto é qualidade. Mas o dono da semente que dá o crescimento, quem é? É Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento é Deus. E lá de cima, quem pode mais do que Deus? É verdade. Nunca existiu, nem vai existir. É verdade. É aquele negócio, né? A promessa de Abraão era ter descendente como o grão de areia da praia. E as estrelas do céu. Aí a gente pensa, mas será que vai ser assim? Uma vez? Só que do tempo de Abraão para cá, será que já não se cumpriu e continua se cumprindo? Sim. Sim. É porque Israel passou a dificuldade do inimigo sempre querer eliminar eles, né? Em todas as etapas, sempre, desde quando começou com Abraão, depois que virou uma nação, os inimigos sempre tentou destruir por completo Israel. Aí depois, com o Novo Testamento, a gente entende que era porque eles sabiam que daquela semente de Abraão viria o Messias, né? O inimigo sabia disso, então ele queria destruir essa nação, mas ele nunca conseguiu destruir, porque é a semente dada por Deus, né? É porque ele é ruim de matemática também. Ô, Miriam, fala Ele um é pouco. ruim de matemática, Rony. Fala um pouquinho para nós dos filhos. Os filhos. Vamos colocar eles no A meio experiência agora de ser mãe, né? de Porque ser mãe. teve a experiência de ser de filha. ser mãe. Então, a experiência de ser mãe foi assim, diferente em cada situação, né? Sim. Porque, como eu disse, eu casei com 15 anos, então, vamos dizer assim que juízo de entendimento dessas coisas eu não tinha. Sim. Eu era criança, eu era adolescente. E aí, a nossa primeira filha, quem queria era o pai. E eu ficava brava, eu corria atrás.
Aí Deus deu a Lisa, né? Com 15 anos eu tive ela, bênção do Senhor, perfeita, graças a Deus, sem nenhuma enfermidade. E aí a vida foi passando e não sei o que aconteceu com o meu corpo, que eu não conseguia mais ter filho. Eu ficava grávida e algumas vezes eu nem sabia que eu estava grávida, eu já estava no hospital, tendo um aborto espontâneo. E a situação foi ficando difícil, muito difícil. Aí teve uma gravidez que se complicou, que já não era nem gravidez mais. Aí eu tive que fazer uns exames meio complicados. E o meu esposo cobrando. A gente morava numa casinha bem pequenininha, 2 cômodos. E a nossa casa sempre foi visitada. Sim. Sempre tinha gente, né? Ou grande ou pequena, sempre tinha gente. E aí eu queria ter uma casa maior. E ele falou assim, não, você não quer ter uma casa maior porque você não me dá mais filhos? Eu falei, oh meu Deus, mas isso depende de mim. E com essa brincadeira eu quase perdi a vida para agradar o bonito. Você não sabia não, mas... Quase perdi a vida. Porque aí em 4 meses eu fiquei grávida 2 vezes e perdi. Isso não existe. Sim. Quase perdi a vida. E aí ele se deparou com uma mulher que conhecia Jesus, minha mãe. Eita. Minha mãe escutou aquela conversinha fiada de que eu não aumento a casa porque você não quer me dar filho. Ele falou, é assim mesmo? Então você prepara o dinheiro para aumentar a casa porque ela vai ter filho. Olha aí. Mas ele não tinha Jesus ainda, sabe? Nem levou aquilo em confiança. Aí a gente ficou ali, ele querendo filho e eu também. E quando foi uma noite, a gente estava jantando, de repente o Espírito Santo falou assim no meu coração. Pergunta para ele se ele já pediu para Deus filho. Olha. E ele está lá, de trás de um prato de comida, eu olhei para ele bem no olho e disse, você quer ter filho? Ele disse, é o que eu mais quero. Eu falei, quantas vezes você já pediu para Jesus? Aí ele tentou esconder de trás do prato e eu lá assim, não, esconde não, olha para mim. Quantas vezes? E ele disse, nenhuma. Eu falei, então, a partir de hoje nós vamos pedir para Deus um filho, você comigo. Ele não era crente. Eu falava, dá cá a sua mão. Vamos ajoelhar ali na beirada da cama e vamos pedir junto. E aí o bichão pedia também, né? Lá do jeito. E eu quero escutar você falando, viu? Eu quero escutar você falando, Deus, eu quero um filho. E aí a gente foi pedindo. E esse filho nada de aparecer. Quando foi um dia eu estava ouvindo um programa no rádio, ouvindo o pastor Cezino. E eu falei para Deus, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou ser uma contribuinte com essa obra. E fiquei em casa esperando o tal filho, né? Pastor Cezino Bernardino. Isso, pastor Cezino Bernardino. E fiquei em casa esperando o tal filho. Quando eu resolvi sair de casa para trabalhar, eu já estava grávida. E Deus cuidou. E aí eu tinha um cartãozinho que eu anotava, né? Sim. E com o passar do tempo, eu fui contribuindo com obra. Eu sempre gostei de contribuir com missões. Porque ser um missionário é um negócio difícil. É espinhoso, né? Não é para qualquer um. É espinhoso. Então, se eu posso contribuir com um dinheirinho, eu contribuo. Daí eu olhando lá as minhas marcações, nasceu o Éder em 86 e foi em 86, porque eu falei assim, Deus, eu não vou esperar ficar grávida para contribuir com a tua obra, não. Eu vou contribuir antes. Olha que sabedoria linda essa minha, né? Uhum. Só que Deus é mais. Sim. 86. Quando eu disse aquilo, o Senhor já tinha confirmado e o meu filhinho já estava no ventre, já o Éder. Aquilo foram muitos anos de oração. E ele é uma bênção e eu procurei ensinar a todos eles. Aí aquela dificuldade que eu tinha que nasceu a primeira filha. E o médico disse, durante tanto tempo você não pode mais ficar grávida. Aí eu fiquei grávida. Aí a gente tinha uma coisa em comum, eu
E o irmão Aparecido. É gente que está dentro de mim? Ou é aquela coisa de novo? Porque a gente não fazia ultrassom. E aquele tempo não tinha essa facilidade, né, mamãe? Não tinha. Mas quando nasceu aquela benção A glória. E falei, E hoje tem Deus. quase 2 metros de altura. é Não, o é Edgar. o Éder. Esse é o Éder. É o Éder. O Edgar é o mais novo. Aquilo foi maravilhoso. Aí a Olha. gente... Ufa, obrigada, Deus. O menino é perfeito. Glória a Deus, hein? Aí a gente dá risada. Aí depois nasceu a Érica, né? Aí eu tinha... Como é que é a famosa o quê? Chiquinha. Chiquinha. Aí nasceu a Érica e eu pensei, eu tenho a Beth, o Éder e tenho a Érica. A Beth é para ser amiga da Érica. O Éder está sozinho. Aí eu fui inteligente. Falei, Deus, dá para mim um menino para ser amigo do Éder? Olha aí. E Deus deu. Glória a Edgar. Aí tem minhas 4 bênçãos, a Beth, a Érica, o Éder e o Edgar. Sim. São 2 casal abençoados de filhos. Aí um pouco parece com o pai, outro pouco parece comigo, para ninguém brigar. Então tem mulheres que dizem assim, eu queria tanto ter mais filhos. Eu não, eu estou realizada, louvando ao Senhor pelos filhos que Deus me deu. Glória a Deus. Mira, aí passou de assim, porque, nem você falou, você evangelizava muito, ia evangelizar as fazendas, e para evangelizar os filhos, como é que faz? Você acha mais difícil por ele estar 24 horas junto, Não, a ou questão, é mais fácil? não, a questão de evangelizar os filhos já é diferente. Sim, Um pouco mais complicado. Por quê? Para você evangelizar, tipo, os sítios e as fazendas, provavelmente ninguém te conhece. Então você vai lá, logicamente que tem que estar cheio do Espírito Santo, ter conhecimento da palavra, tudo como Deus mandou. Mas os filhos é um pouco mais complicado. Por quê? Não é falando, é fazendo. Hein? E fazendo. Tipo assim, quando o Edgar era pequenininho, ele teve um problema lá, e eu sempre falava assim, olha, filho, Deus pode curar qualquer coisa. Eu falava também, sabe? Estudava a Bíblia e levava eles para a igreja, levava todo mundo para a igreja. E aí ele teve um problema lá, eu falei, amor, e a mamãe precisa levar você no médico. Ele, pequenininho, falou, mãe, eu não vou no médico. Você disse que Jesus cura? Então é só você pedir para ele e ele vai me curar. Eu ia falar o quê? Eu não podia fugir da raia. Sim. Porque eu não podia diminuir Deus naquela situação, porque eu sempre pensei para frente. Se eu falar que Deus não faz agora, e amanhã? Ali era a formação da fé dele, né? Exatamente. E amanhã? Aí eu falei, mas... E ele assim, ora mãe, Deus vai me curar. E eu orei junto com ele e Deus curou. E tem uma outra situação também na vida da Érica. A Érica era pequenininha, a gente com uma dificuldade tremenda. E eu aqui e acolá cortava um cabelo de uma pessoa, fazia um biquinho, né? sim. Aí chegou um dia, ela falou assim, estava só eu e ela em casa. Mãe, eu quero comer carne. Eu falei, não tem carne hoje, filha. Mãe, eu preciso comer carne, eu quero comer carne. Como ela me perturbou muito, eu disse para ela, é o seguinte, Deus pode dar tudo o que a gente precisa. Você vai e ora, que Deus vai te dar carne. E estou ali lavando as vasilhas. Ela foi lá no quarto, dobrou o joelhinho, isso ela era pequenininha. Dobrou o joelhinho e chegou na mesa e falou, pronto mãe, já orei, agora eu quero a carne. Eita! Eu falei, E meu agora? Deus. Mas eu continuava firme. Diminuir Deus de jeito nenhum, porque Deus é grande. Sim. Falei, peraí, filha, espera só um pouquinho. Aí bateu palma lá fora. Eu falei, vai lá atender. Eu ainda estava ali com ela, lavando vasilha. Sim. Vai lá atender para a mãe, que a mãe não quer parar de lavar vasilha. Aí ela voltou com dinheiro na mão.
Mãe, o fulano disse que te deve esse dinheiro aqui. Eu falei, Deus mandou carne. Olha aí. Louvado seja Deus. Então, isso é você ensinar os filhos, entende? É. Sim. Você tem que ser determinado. Deus é Deus ou não é Deus? Sim. Quem é Deus para você? Um Deus só de um tempo, como diz o pastor Maicon? Não. Um Deus de todo dia. Eu estou convosco todos os dias. Não é alguns dias. Sim. Todos os dias até a consumação dos séculos. Então, na minha geração de lá para trás, na tua de agora e nas futuras, Deus sempre será Deus. Sim. É o que eu costumo dizer, né? Que a educação familiar, materna, ela marca a gente, né? Aí quando a gente leva isso para o cristianismo, eu costumo sempre bater na tecla. Que todas as vezes que eu vou orar, todas as vezes que eu vou, às vezes durmo ou acordo, eu lembro da minha mãe. A cena não sai da minha mente. Minha mãe, antes de dormir, orando. E a oração dela, que era oração simples. Orava ali e dormia. Levantava, orava e saía para levantar de manhã. Isso não sai da minha mente. Até hoje. Acredito que vou levar até o último dia da minha vida. A cena dela sempre orando antes de dormir e orando para levantar. Então, aquilo é um ensino. Como a senhora disse, é mostrando. Né? É mostrando. Entendeu como é evangelizar os filhos, Rony? Sim. É desse jeito. Sim. Então você tem que ser crente todo dia, toda hora. Quando você falhar, você tem que achar um jeito de dizer, quando você falhar não, que a gente sempre falha, né? Sim. De dizer, olha, mas Deus ainda tem solução. Porque se a gente mostrar para os nossos filhos que nós somos super-heróis, eles nunca vão ver falha em nós. E se nós negar Deus, eles nunca vão conhecer Deus. E aquilo que nós ensinamos para ele através da nossa vida, eles vão ensinar para os outros. Olha o pastor Bruno dizendo. Sim. Que ele vê a cena da mãe dele. Então fica gravado. Fica gravado. Então é complicado. Ser cristão é coisa séria. Sim. Amiri, e quando vocês saíram lá da igreja lá de baixo, igreja de madeira, como é que chegou aqui a igreja? Como é que chegou aqui? Aí o irmão Aparecido que sabe contar, porque era uma guerra, né? Porque o vizinho do lado queria comprar, a igreja era presbiteriana. E aí ele lutou, o irmão Babá lutou, todo mundo lutou de unhas e dentes para comprar aqui. Fez dívida, né? Pagou tudo direitinho e nós viemos para cá. Por quê? Porque, como eu disse, a matemática de Deus é sempre mais. Mesmo que a gente pensa que é menos, nunca vai ser menos. E o diabo também, falar bem para ele escutar, né? Ele nunca vai acompanhar a matemática de Deus por causa da sementeira. Sim. Porque, ó, junta palavra igual a semente, semente igual a multiplicação. Como que você vai plantar uma semente e saber quantos grãos vai dar numa espiga de milho? Só você contando. Sim. Né? Então, aí para cá é porque precisava de um lugar melhor, né? Aí juntou também que vendeu lá embaixo para um pouco pagar aqui. Precisava de um lugar melhor e nós estamos aqui. Sim. E já tem quantos anos essa igreja aqui? Uns 50 anos já? Essa daqui? É. Não, essa daqui não tem, porque acho que quando a gente veio para cá, o Edgar tinha 2 anos, 2 aninhos, coisa assim. Já tem 31, 32 hoje? 32, uns 30 anos nós estamos aqui. E 30 anos. É a base, não, acho que, da conversão do Elias. O Elias tem 30 anos de convertido? Um pouco mais. Um pouco mais. Porque ele já se converteu aqui, né? Então, um pouco mais de 30. Que a gente está aqui, nessa rua. Sim. Agora, contando com tudo passa dos 50. Porque hoje eu vi uma caneca do ciclo de oração daqui. 2016 tinha 34 anos de festividade. Acredito que seja quando começou a contar a festividade, não da igreja, a idade da igreja. Aí 2016, 34 anos. Bora fazer uma continha bem fácil. Se eu disse que quando eu nasci, meu pai já estava pastor da igreja, eu vou fazer 59. Tem mais de 60 anos. Né? Olha. Sim. Então, bem mais de 50. Bem mais de 50 bem anos. mais. Com certeza.
certeza. Porque de criança, eu estava lá, quer dizer, eu já vinha na igreja aqui, depois foi a igreja lá, na casa do irmão, depois Sim. foi a igreja feita. Então, se eu vou fazer 59 e eu já estava, meu pai já era, né? Já estava na igreja. Nós nunca pensou nisso. É, Me pergunta quanto sim. tempo tem nossa igreja, a gente nunca pensou nesse detalhe. sim. Só conta a idade da irmã Miriam. E mais, né, E Rony? mais, né? mais, Porque ela e mais. nasceu, já pastoreava, né? Então, quando eu era pequenininha, meu pai, não sei se era meu pai ali ou se era outra pessoa, mas meu pai sempre estava dando assistência. Quando eu era pequenininha, a igreja era aqui, né? Na rua dali. E acho que vinha o irmão Oswaldo. Sim, esse lá do 25. Então, aí, mas contando em igreja em Vila Escócia, se eu vou fazer 59, Olha. põe mais tempo nisso. Aí eu pergunto, o diabo pode parar a igreja? Não. Ele pode inventar a tecnologia do jeito que quiser, Do jeito que quiser. porque é de cima que vem, É, é de Deus. eu costumo dizer, né? Que Deus, ele plantou, continua plantando igrejas de lugares, como plantou aqui há muitos anos atrás. E essa plantação vai até o arrebatamento da igreja. Vai até o arrebatamento da igreja. E Miriam, e disso tudo que você contou desde o começo, vale a pena? Meu Deus. Eu estava ouvindo a live de vocês e o pastor Bruno explicando o que é valer a pena, né? Sim. A pena, lá pelo que eu entendi, você falou que é uma coisa muito terrível de cumprir. Mas vale a pena. Vale a pena e muito mais. Porque pensa, eu estava pensando, num dos hinos que eu mais... É muitos hinos que eu amo, mas eu estava pensando no hino 26. Pensa como será glorioso ver os rios, o céu. Então, o que é o meu pensamento? Tem dia que a gente está muito mal. Sim. A luta é tão grande que... Mas acontece um negócio interessante comigo, que eu nunca pensei em desistir. Já fiquei devagar, já deu desânimo, as doenças vêm, mas eu penso naquela palavra diferente que tem na Bíblia. Poucochinho. Onde você viu essa palavra? Eu só vi na Bíblia. Já viu, Rony? Não. Mais um poucochinho de tempo e o que há de vir virá. Lembra, pastor Bruno? Sim, sim. Eu nunca vi. E olha que eu já li Ou livro. coxinho. Poucochinho. Mais um Depois você pouquinho confere. de tempo. Poucochinho é menos do que pouquinho. Sim. Eu acredito, né? Sim, Sim. sim. Então, aí sempre eu penso nessa palavra. Essa palavra ficou gravada na minha cabeça. Mais um poucochinho de tempo e o que há de vir virá. Aí eu penso, a luta está grande agora, eu estou nervosa, eu estou brava, eu estou... Só mais um pouquinho. É. E nesse pouquinho eu cheguei até aqui. Glória a Deus. De pouquinho em pouquinho. Sim, De sim. poucochinho em poucochinho. E a Bíblia fala que as perseguição, a tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada. Por isso que tem que ter o Espírito Santo, Rony. Sim, Porque ele conhece. sim. Às vezes a gente está passando uma luta e está ali quase para... Por exemplo, tem uma experiência que eu vivi um dia, uma experiência muito estranha. Eu já contei algumas vezes que eu estava em casa, tudo bem. Daí eu subi para o meu quarto para tomar banho. O irmão Aparecidos. Tá difícil de falar esse nome com ele, porque... Piau. Ele também. E aí estava tudo ótimo. Ele tomou o banho dele, se arrumou e falou: você quer que eu te espere para a gente ir para a igreja junto? Porque muitas vezes ele vinha antes. Sim. Eu falei: não quero que me espere. Ele: mas se você quiser, eu te espero. Cala sua boca, para de encher o saco. Do nada, Miriam. Do nada, uma fúria dentro de mim, muito grande. Oxi. E eu falei: me deixa em paz. Ele falou: meu Deus, eu não estou nem falando nada. Mas eu estava furiosa de verdade. Daí ele desceu do quarto e eu fiquei lá em cima. Uma fúria, pastor Bruno, que eu tinha vontade de arrebentar tudo que tinha no quarto. Aí eu parei para pensar: meu Deus, eu estava bem.
ele não me xingou, ele está me chamando para ir para a igreja, está dizendo, está tendo cortesia, Sim. né? Sim. O que é isso? Aí eu parei assim, olhei para um canto, olhei para o outro. Falei, já sei. É você, Satanás, que está me atentando? No meu pensamento, o Espírito Santo disse, diga glória a Deus. Olha. E a fúria no coração. E aí? No coração eu dizia, o Espírito Santo, abre a tua boca e diga glória a Deus. Eu, Aí ele falou, fala. Aí eu pensei, quer saber de uma? Não custa nada eu falar. E eu disse, glória a Deus. Glória a Deus. Com raiva ainda. Aí eu fui falando, glória a Deus, glória a Deus. Pronto, tudo aquilo passou. Olha. Por quê? O diabo é atrevido, ele tenta de tudo Sim. quanto é jeito. Então, na vida da gente vai acontecendo tanta coisa que a gente tem que, prestar atenção. Do que ele não gosta? Que a gente glorifica o nome de Deus. O que Deus não quer? Deus fala assim, se você pecar, eu te perdoo, eu sou misericórdia, eu te engrandeço na terra, eu cuido de você, mas a minha glória Eu não dou a ninguém, né? é minha. É minha, é de Deus. Sim. Então, o Espírito Santo é lindo, mãe. Além de tudo, ainda tem mais coisas que vai acontecendo que a gente, sem nenhuma sombra de dúvida, sabe que é Ele. Sim. Eu comecei a dar glória a Deus com o coração trancado. Mas aquele negócio que a gente sabe, que o nosso pensamento ele não conhece, mas a nossa boca aberta é complicado. Por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de falar. Então eu disse, é para dar glória a Deus, eu vou dar sem vontade mesmo. Glória a Deus, e fui indo. Pronto, saiu aquele peso, aquela perturbação. Sim. Do nada. Sim. Eu tenho, assim, comigo, tem dia que a gente acorda, não acorda bem. Aí o dia começa a ficar pesado. E eu gosto muito dos hinos da harpa, mesmo não decorando na cabeça, que eu não consigo decorar na cabeça. Mas eu tenho os refrão. E eu começo a cantar. E eu canto alto, não cantando bem, mas canto alto. E aquilo vai trazendo paz no coração, vai trazendo uma leveza. E é a guerra espiritual, né, Mamília? É a guerra espiritual. Que é constante, muitas vezes nós não sentimos no corpo, mas chega uma hora que a gente começa a sentir no corpo o dia, e a gente vai louvando, vai glorificando a Deus, aí o inimigo não suporta. Né? Pronto. Você não pode ser frouxo. Sim. A Bíblia diz, se te mostrar frouxo, no dia da peleja, a tua força será Pequena, E uma força pequena pode do quê? né? Então, nem que você esteja assombrado, Sim. mas te mostra corajoso. Sim. Porque Deus fala, é aquele ali que eu vou usar. Porque da gente mesmo não tem nada. A gente não pode nada, porque para começar a gente não consegue ver um palmo adiante do nariz. Enquanto Deus está no céu, parece que eu vejo Ele olhando para nós agora, cuidando de tudo e falando, no meu caminho você vai por aqui, aqui, aqui. E se a gente não tiver ouvido sensível a Deus, Sim. a voz do Senhor, aquela voz que não parece com a voz de ninguém, porque é única, Não dá para explicar? sabe? Não dá para explicar, mas quando Ele fala, a gente sabe que é Ele que está falando. E Deus é tão maravilhoso, né, Miri, que às vezes nossas orações é tudo ao contrário do que Deus quer. Às vezes a gente está pedindo algo e Deus fala, não é por aí. Eu não vou te dar, que isso vai roubar você de mim. E a gente continua orando. Eu quero, e Deus é tão misericordioso que Ele não dá e ainda Ele não nos pune pelo que nós estamos pedindo. Eu escutei uma palavra de uma pessoa, ela falou assim, eu pedi uma coisa e Deus me deu tudo totalmente ao contrário do que eu pedi. Eu falei, mas exatamente, a Bíblia diz que a gente não sabe orar. E às vezes, né? Concernente a algumas coisas, eu falei, a Bíblia diz que a gente às vezes não sabe nem orar, nem pedir. Sim. Então Ele te deu ao contrário, mas Ele te deu o melhor. Não, com certeza, pastor, foi melhor. Eu falei, então, Deus Ele dá o melhor.
Porque a luta espiritual, às vezes, é a gente com a gente mesmo, é a carne e o espírito. É a nossa natureza, né? É a nossa natureza. Você lutando contra você mesmo. É, Daí você quer o quê? Você quer coisa para você se aparecer, para eu me aparecer, para você se Sim. aparecer. Aí eu quero me aparecer. Passar na praça e todo mundo me veja. Mas o que tem que aparecer? É a glória de Deus. Sim. Aí Deus honra também você e eu com coisas que nós queremos, porque Deus também é maravilhoso. Sim. Sim. Ele não quer só para ele quer nos agradar também. Sim. Agora, qual filho que recebe mais coisa? O que agrada o pai ou o que não? Agrada. A Bíblia fala que nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos. Imagina Deus que é bom. É verdade. Mas aí a gente não está aqui na terra simplesmente por estar. Sim. A gente tem que fazer história. Eu me preocupo muito em fazer história, né? Tanto é que tem aqui o projeto Alfabetizar, né? Sim. O projeto Alfabetizar, que eu coloquei esse sonho no meu coração e eu já pude alegrar algumas pessoas da nossa vila, né? Que aprenderam a escrever, né? Aprenderam a ler. Né? É muito importante. E estou pronta ainda a ensinar outras pessoas. Agora eu estou ensinando crianças também com dificuldade. E o mistério é tão grande, Pastor Bruno, que quando a gente vem para esse lugar, é uma coisa de Deus. Porque essas salas foram feitas, né? E eu queria trabalhar aqui na gestão de um outro pastor, ele não aceitou, mas aí Deus mandou o pastor André, Sim. né? E o pastor André falou, não, irmã Mília, você pode trabalhar, isso é um projeto social. Eu falei, eu não estava trabalhando com essa intenção não, pastor André. Sim. Eu estava trabalhando só para ver as pessoas felizes, né? Porque mais de 60, aprender a ler e escrever, Rony. Pessoas que vieram do Nordeste, sem condição, que nem no caso do meu aluno Chicão, né? Que ele pensava que ele tinha um problema de cabeça, porque ele não tinha conseguido aprender a ler, ele chorava dentro de casa. Oi. E o filho dele me procurou, eu falei, traz. Então a gente fez o esforço, abri uma exceção no horário dele à tarde, por causa do trabalho, e ele veio, dentro de 1 ano ele conseguiu aprender a ler, escrever, e tem testemunho da esposa que diz, olha, ele melhorou dentro de casa. Olha. Tem testemunho do chefe dele, do trabalho. O homem está feliz. O que foi que aconteceu? O homem perguntava para ele, seu Francisco, o senhor está com uma cara boa, diferente, o que foi que aconteceu? E ele disse, eu estou aprendendo a ler, estou estudando. De pensar, Rony, que eu pude proporcionar isso para uma pessoa, 2 ou 3, ou mais, eu sou uma pessoa feliz. Sim. E é uma libertação, né? Porque tudo você tem que ler, né? Você vai ler, e a pessoa talvez por não saber ler, ela se sente presa. Hoje não, Humilhada hoje é também. humilhada. E a questão da inferioridade, se haja menos que os outros. Hoje não, hoje vai no mercado, consegue ler, consegue ver. Isso deve ser uma libertação enorme. Gente, foi lindo quando ele foi fazer a primeira compra depois de comida, né? Olha. Que ele foi no mercado. Então a esposa dele que pegava as coisas e ele empurrava o carrinho. Pode até perguntar para ele se quiser, né? Sim. E quando ele aprendeu a ler, ele disse, não se preocupe, eu vou fazer a minha compra. Olha. E aí, como ele gosta muito de carne, ele foi pro açougue, né? Que é essa área dos homens, né? Sim. E ele falava assim, professora, eu peguei a minha carne pelo nome. Olha. Eu não sei assinar o meu nome. Eu tô doido para ir num lugar que a pessoa Pra fala, pedir. assina o seu nome. Meu Deus. Pastor Bruno, eu chorava de alegria. E ele falou, Sim. professora, eu falei, eu não sou professora, porque eu não fiz pedagogia. Isso é um sonho meu. Que eu achei assim, né? O pouco que eu sei, eu vou distribuir para outra pessoa. Sim. Aí as pessoas perguntam, quanto eu tenho que pagar? Eu falo, nada.
de ver você feliz, eu estou feliz. É uma Olha. coisa linda, linda, Sim. linda. E aí a gente vem aqui e ensina. E aí os interessados, mas a pessoa precisa ter interesse. Mas é um negócio, nossa, que me deixa muito feliz, muito feliz. Você acabou de falar aí, minha preocupação é fazer história. Você falou, né? Já fez. Então, É. e a gente, Daquelas pessoas da fazenda, que às vezes a gente acha que não, né, velho? Assim, como você fala, a gente só lançou a semente. Mas eu creio que essas pessoas que a semente foi lançada através de uma palavra que a gente deu, lá no céu Deus vai certeza, com certeza. mostrar. Eu acho que, eu não sei se está escrito isso na Bíblia, fala do galardão, fala tal, mas eu acho que Jesus na misericórdia dele vai falar. Nossa, mas é um negócio tão maravilhoso. Eu considero assim, Pastor Bruno, o trabalho que Deus me deu para fazer, assim como um milagre de Deus. Sim. Porque todas as pessoas que eu ensinei, elas falam a mesma coisa. Não saber ler é como ser cego. Sim. E agora eu posso ver, eu posso saber. E daquele jeitinho especial. Sim. Saiu aqui. Pode continuar, Mary. É bom demais, Rony, é bom demais. Então aí pensa assim, num lugar tão pequenininho como esse, se eu conseguir fazer uma pessoa feliz, Sim. meu Deus, eu já cumpri meu papel, gente. Sim, sim. E se eu fazer duas? E se for na matemática Sim. de Deus? Sim. Né? Sim. É muito bom. Que parte é aquela que fala que da semente é 60 por 1? Agora não vou me lembrar, mas eu sei que é nos evangelhos, né? É a parábola do semeador, né? Sim. E do talento também, né, Méris? Às vezes Deus dá um talento pra gente e a gente faz o que é em terra. O medo, né? O Aquele homem, quando chegou o seu Senhor, ele disse, não, eu tive medo de perder. É, porque você é um homem bravo, você é um homem exigente. Sim. Essa, Foi. Mas não é porque ela tá aqui não, mas eu falo assim, se tem... É que a nossa igreja não fala muito de pai espiritual e mãe espiritual, mas Sim. a Miriam é minha mãe espiritual. Sim. É, sim. Às vezes eu não precisava nem cortar o cabelo, eu ia lá só pra trocar ideia. Porque Sim. às vezes tinha algumas coisas bloqueavam na nossa criação, assim, de chegar lá e falar, Miriam, vamos conversar sobre alguma coisa? Então era uma desculpa. E aí, como todo mundo lá em casa é servo do Senhor, né, Rony? Sim. Aí cada um já dava, virava aquela festa. Não, Aí, você já ia? Você é louco. E sinceramente, eu agradeço a Deus pela gente ter vocês aqui. Porque a gente, como jovem, a gente é que a gente não presta atenção Sim. quem está do nosso lado. Né? De perguntar as coisas, de honrar. Porque a gente só quer honrar, né, Miriam? Infelizmente, depois que vai, né? mas, Rony, eu não fico preocupada assim com honrarias. Por Sim. exemplo, quando eu estava fazendo esse trabalho, um dia o pastor André, ele convocou toda a minha família, até Piau deu um fora, né? Miriam, hoje você tem que ir para a igreja que o pastor André... Irmão, Aparecido não era para falar. Aí, Sim. sabe, ele me presenteou com um quadro, Honra ao Mérito. Sim. Então, para mim, foi maravilhoso. Mas sabe quando você não faz um negócio pensando naquilo? Sim. Por exemplo, eu lembro que um dia eu fiz aniversário, um ano eu fiz aniversário, eu tive 4 comemorações. Se não me faz memória, foi 4 comemorações. Porque faz no dia um bolo, que a Érica é boleira, né? Faz o dia que todo mundo pode vir. Daí, as mulheres da escola encomendou um bolo para ela. Eu nunca vou lá perguntar, esse bolo que você está fazendo é de quem? Então, ela pode fazer os bolos lá, tranquila. Aí, comi bolo, vim para aula. Falei, hoje eu quero ir para aula bem à vontade, que eu estou com a barriguinha cheia. Quando eu cheguei aqui, a sala estava toda arrumada, pastor Bruno. E eu toda desarrumada. Aí, as mulheres perguntou, mas você não desconfiou? Eu falei, não.
Nossa, você não desconfiou? Eu falei, não. Por que que eu não desconfiei? Vou explicar para vocês não ficar triste. Porque a minha intenção não é assim. No meu coração, eu só quero ensinar vocês. Sim. Só isso. Sim. Então, porque quando a gente fica naquela expectativa, esperando que não acontece, Se frustra. então eu falei, não estou Verdade. esperando nada. O meu coração está feliz e realizado de eu ensinar você a aprender a ler e escrever. E de verdade. Sim. Eu fico esperando presente. De vez em quando eu ganho presente. Ganhei uma cesta de Páscoa esse ano. Ganho chocolate. Aí, Ganho os pincel para escrever na lousa. Sim, Eles sempre me presenteiam, né? com certeza. Mas não um negócio que eu estou esperando. Se não me der aquilo, eu vou parar. Sim. Não, porque o negócio quem colocou aqui foi Deus. mas eu acho que por isso que dá mais que certo. Porque a Bíblia fala que Deus ele sonda a intenção do nosso coração, né? E por É a isso que- intenção da obra, a né? intenção, Da obra então. também é a mesma E a intenção. gratidão deles é Sim. a gratidão do cara que não sabe ler. Né? Então, Sim. aí as pessoas às vezes ficam preocupadas. Por quê? Porque numa sala aqui da igreja. A sala da igreja é chique demais, gente. Sim. Tem ar-condicionado, porque já foi feito para isso. Sim. Tem banheiro ali, tem silêncio. Sim. E aí, como todo mundo sabe, que nem eu falei que quando eu nasci, meu pai já era pastor, ela é crente, ela certamente vai ensinar só os crentes. Não. Não tem só os crentes. Eu ensino qualquer pessoa. O que é aprender, né, meu? Qualquer pessoa só precisa querer aprender. Às vezes a minha cara não é boa, não ajuda muito, mas depois a gente vai convivendo, vai vendo que Sim. o negócio não é assim também, né? Tão assustador. E aí eu tenho alunos da igreja Congregação Cristã, da ANIPO, da Quadrangular, da Católica, Olha. né? Inclusive criança. E aí as crianças, e a gente sempre faz uma oração. Aí quando de repente eu estou muito empolgada e vamos direto para a aula, a menininha me diz, Miriam, você não fez a oração para a gente começar a aula. Né? E isso é maravilhoso. Sim. Sim. Isso é muito maravilhoso, é gratificante. Sim. Então você não tem que ficar assim, querendo prêmios, Sim. né? Faz a obra e deixa que Deus toma conta do resto. É isso aí. Glória a Deus. Eu costumo dizer que todo lugar, Deus ele trabalha com homens, irmã Miriam, e Deus sempre vai marcar pessoas para marcar histórias e essa história vai ser contada. A história de Moisés sempre foi contada. Da onde eu vim, Herculândia, eu ouço história de pessoas que um dia Jesus levou. Tem pessoas hoje vivas até lá que são, vamos dizer assim, humanamente, como se fosse um monumento que você olha e fala, se a pessoa dizer, eu vim aqui, irmãozinho, não tinha aquilo, não tinha aquilo, não tinha aquilo. Aqui, aí ela diz assim, e vendo hoje no que isso se tornou, e eu tenho também, como o Rony tem aqui, a senhora como referência, e tem algumas pessoas como referência, eu tenho de onde eu vim como referência. E eu aprendi uma coisa com a minha mãe sobre respeitar as histórias. Ela sempre dizia, todo mundo tem uma história, respeita as histórias. E eu agradeço a Deus por conhecer tanta história da senhora hoje. A gente vai conhecer também o Elias, a irmã Dolores, né? E essas histórias, para mim hoje, é uma honra. E eu creio assim, eu penso comigo, que um dia, eu não sei até quando Jesus vai voltar, pode voltar amanhã, ou pode voltar daqui 100 anos, ou ele pode voltar para mim amanhã. Mas eu quero chegar com 50 anos e poder contar uma história para alguém, e alguém olhar e dizer, como é que era? Eu falei, era assim, era assim. Eu quero um dia sentar com os meus netos, irmão parecido, e os meus netos em volta de mim, se eu puder, e eles começaram, como é que era aquele tempo? Qual que era a dificuldade daquele tempo e hoje? E eu puder contar para eles e dizer para eles, e eu acho que essas pessoas que Deus ele levanta, ele marca história, vão ser contadas. Né? E esse projeto que eu conversei com o Rony, isso também já estava no coração do Rony. Quando eu falei isso, já era só o despertar, já estava no coração dele. Porque o sentimento que Deus colocou no coração do Rony sobre levantar história
não para a glória, como a senhora sempre disse. Nunca tentei fazer para mim, sempre para a glória de Deus. Sim. Né? E isso que o Rony disse é como Deus levanta pessoas no lugar para marcar história, e Deus vai continuar levantando, continuar honrando. Eu creio nisso. E para mim é muito importante conhecer a história da senhora, as experiências, né? E saber também, e isso é muito importante, hoje como estou pastor aqui, saber que como estou pastor, existe pessoas como colunas neste lugar de oração, que já teve experiência com Deus, que sabe quando Deus fala, quando Deus não fala, que pode ser o impulso do pastor ou o freio do pastor. Pastor, Deus falou comigo hoje, vamos orar nessa parte. Deus falou comigo, vai avançar nessa parte. Então, para mim é muito importante, muito importante. Quero passar a palavra para o Rony. E você, pastor Bruno, também Sim. faz parte da história de alfabetização, porque eu não sei se você reparou, eu queria começar na gestão de um outro pastor, Sim, mas eles não me permitiram. Aí veio o pastor André e me permitiu, sim, e me deu apoio. E vim aqui, conheci os alunos, orava por eles, e aí ele foi embora. E eu falei, pastor André Luiz Prado, né? Está lá no Mato Grosso agora. Eu falei, pastor André, eu estou preocupada com o projeto Alfabetizar. Ele disse, irmã Miriam, essa obra é de Deus. É um trabalho social e toda igreja precisa ter um trabalho social. O próximo pastor que vier, eu já vou relatar para ele essa situação. sim. E eu falei, eu vou ficar orando para que ele me apoie. E você me apoiou. Amém. Senão, se você não me apoia, tinha parado. Então, a gente precisa de um conjunto, Sim, né? verdade. Porque amém. assim como a gente sozinho, sem Deus, a gente não faz nada, por que a glória tem que ser de Deus? Porque a gente é como a gente se move? Sim, Por Deus. Então, tudo é Deus. Como que diz Romanos 11, os 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Onde foi que eu me encaixo? Lugar nenhum. Dele, para ele e por ele. Então, a glória é só dele. Sim, e a gente vê que tudo sem Deus não vai para frente. Não tem como. Até começa, é. mas não termina, Mas começa porque ele permitiu. porque ele permitiu. Aí depois, quando esquece dele, Sim. É, Tem uma verdade. passagem lá na Bíblia que fala, eles estão querendo perseguir Jesus. Aí tem não sei se ele é um fariseu, que ele fala bem assim, mas já veio outro e não deu certo, então esse aí também não vai dar certo. Qual que é, pastor? é um governador, eu É um acho. governador. Não sei se chama Félix, qualquer coisa assim. Sim. Não sei se é Félix. É. Então quer dizer, desde aquele tempo, 2000 e tantos anos atrás, tá até hoje. Sabe um negócio, uma palavra que eu encontrei na Bíblia, eu não sei onde está exatamente, mas aquilo me encheu meu coração. Quando tinha lá uma situação num certo povo, e estava aquela coisa, e Deus foi lá e deu um jeito, e Deus falou assim, eu não estou fazendo isso por causa de você, estou fazendo por causa do meu nome. Já pensou? Sim, Meu nome, Deus deixou bem claro, o meu nome. Meu nome não pode sujar, Sim, não pode ficar feio. sim. Então a glória é dele. tudo para ele. Nós está aqui por ele. Exatamente. Aí os profetas aprendeu e quando os profetas não, lá no Velho Testamento eles usavam isso não contra Deus, mas a favor dele. Deus, estão falando de você. O que o povo vai achar se o Senhor não fizer algo? Moisés, no caso. O que o povo vai achar se o Senhor não fazer algo? Olha o Deus daquele povo. Sim, Então aí que você vê, né? Deus fazia por causa do nome dele. em nome dele. Então a gente não deve misturar as coisas, né? Sim. A glória é de Deus e é de Deus. É verdade. E a gente está aqui para servir. Sim. Filhos. Sim. Miriam, eu agradeço de coração você ter vindo hoje. Eu achei que não viria, sinceramente. Por talvez assim, não sei. Falei assim, a Miriam não vai querer vir não. Eu vou lá falar com aqueles malucos lá, falar o quê? Mas eu creio que Deus, ele tem, Deus é que nem eu falo, Deus ele tem suas estratégias. E às vezes tem certos povos que a gente não vai alcançar através dos cultos,
não alcança todos, né? É. Então eu acho que a gente tem que caminhar em todas as áreas para alcançar as pessoas. Eu agradeço de coração você ter vindo, que Deus continue abençoando cada vez mais. Como eu falei, é um exemplo para mim, um exemplo mesmo de superação, tem aquela outra palavra lá de permanência, de tudo que aconteceu. A gente viu Deus na sua vida, de algumas perseguição, e você se manteve firme. E aqui, para mim, e eu fui no momento de perseguição, eu fui um dos que saí, que não aguentei. Eu não tinha essa bagagem, eu não tinha esse entendimento, eu não tinha essa intimidade com Deus, e eu saí. Só que você ter permanecido, você me... Como é que eu posso falar? Você me ensinou sem falar nada pra mim. Só de olhar a atitude. E eu agradeço muito, de verdade mesmo, você ter vindo aqui. E o próximo nós vai também trazer o Piau pra trocar uma ideia. Conversar com a gente aí. Eu que agradeço muito. Mire, se tiver alguma palavra pra falar, pra nós pra deixar pro pessoal pra encerrar aí. Pra encerrar. Então, a palavra que eu tenho para falar é o que eu já falei o tempo todo, né? Que a gente precisa aprender a ser dependente de Deus. Sim. Porque às vezes o drogado, ele é dependente das drogas, o doente das drogas, que são remédios também, mas não tem nada que possa trazer mais alívio na nossa vida do que Jesus. Sim. Jesus, ele desceu do céu, da sua glória, e veio morar entre nós, e ele provou ter amor. Por isso que São João diz, né? Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é uma prova de amor. Sim. Então, nunca a gente pode desconfiar de Deus, porque Ele sempre é fiel e Ele vê todas as coisas. Ele é um Deus soberano que você pode falar do seu jeito, que Ele vai te entender. Sim. Né? Às vezes, quando a gente, por exemplo, está diante do microfone, a gente vai procurar palavras bonitas. Eu tenho que falar direitinho, porque senão eu posso ofender alguém. Sim. Com Deus, você não precisa ir na montanha ou em qualquer lugar. Onde você está, você pode falar com Deus do seu jeito, que Ele vai te entender. Amém. Glória a Deus. Nós agradecemos também a vocês que curtiu a página, que viu os outros vídeos. Eu espero que o testemunho da irmã Miriam tenha tocado seu coração de alguma forma. Creio que tocou, tenho certeza disso. E vai vir mais aí para frente, se Deus quiser. Deus abençoe.